Oi, pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade à nossa matéria. Já falamos das vanguardas artísticas, falamos do cubismo, falamos do fauvismo, futurismo, dadaísmo, e hoje nós vamos falar da última, que é o surrealismo. Não esqueçam de realizar o mapa mental, tá bom? Eu deixei aqui grifado a parte principal. Esse texto tá na apostila de vocês, na página 15, tá bom? Então vamos lá. Então, sobre o surrealismo. O movimento surrealista surgiu no início da década de 1920, a partir de um estilo literário criado por um grupo de poetas. Entre os que mais se destaca é o André Breton, tá? Ah, os artistas do surrealismo, que eram poetas, eram escritores, pintores, músicos, buscavam compreender o que está fora do alcance da razão, mas que também é parte constituinte da realidade, como é o caso dos sonhos, do acaso e do inesperado. Seu interesse estava em conquistar uma liberdade criativa total, a fim de representar estados não racionais, expressados por meio da simulação da loucura, da participação do acaso na elaboração das suas obras, a exemplo de quadros pintados no escuro ou desenhos feitos por diversos artistas, sem que cada um deles visse o que o outro desenhou, poemas escritos a várias mãos e outras técnicas. Também era comum que esses artistas unissem em seus trabalhos, escritos e pintados, objetos aparentemente sem relação entre si, em um ambiente ao qual nenhum deles pertence, causando uma sensação de estranhamento. No surrealismo, há a valorização de cenas, situações e ambientes dos sonhos ou da imaginação. A trajetória do surrealismo teve continuidade e suas propostas são discutidas e implementadas por intelectuais e artistas ao redor do mundo ainda na atualidade. Então, o surrealismo ele surge no mesmo período em que o estudo da psicanálise por Sigmund Freud, o estudo do inconsciente, ele começa a surgir, tá? Então, por exemplo, Salvador Dalí, que foi um dos maiores nomes do surrealismo, ele lê todas as obras, né, publicadas por Freud, e a partir desse momento que ele passa a introduzir nas suas obras coisas que são relacionadas ao seu sonho, ao seu inconsciente. Eles tinham um grupo muito grande, né, os surrealistas, e esse grupo tinha uma ligação também com a política. Né? Então, eles tentavam expressar dentro de uma característica que eles consideravam formando o surrealismo. Então, existem inúmeros artistas que se destacaram nesse período, nós vamos ver alguns, mas a grande maioria deles se baseavam principalmente nessas teorias, né, que estavam surgindo para poder realizar suas obras. Então, era muito comum você ver textos sem sentido, imagens distorcidas, colagens que complementavam a obra, porém ainda assim ela ficava a imagem ficava um pouco sem nexo para quem observa, porque tudo isso fazia parte do pensamento, né? Fazia parte da imaginação de quem estava produzindo a obra e não necessariamente ficava muito claro, deixava claro para gente o que eles pretendiam, tá? Porque era muito íntimo, era muito particular, era algo que realmente vinha do inconsciente, que vinha da imaginação desse artista. Então nós vamos conhecer alguns artistas e algumas obras para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, ok? Então, o nosso primeiro artista é o Juan Miró. O Juan Miró, ele trabalha muito com as imagens tiradas de sonho, tá? Então, alguns sonhos de Juan Miró,
inspiraram a produção desse quadro. Esse quadro é o Carnaval de Alerquim, tá? Que são pequenos seres fantásticos comemorando um carnaval. Observar as próprias sensações também fazia parte do seu projeto criativo, seu processo criativo. Como é que encontrava todas as minhas ideias para o quadro, diz, né, João Miró. Pois bem, à noite, já tarde, voltava para o meu ateliê na rua Blomet e deitava-me às vezes sem sequer ter jantado. Tinha sensações que anotava no meu caderno. Via aparecer formas no teto. Então o Romiró ele ficava imaginando coisas, né? Imaginando seres fantásticos, animais, objetos com movimento, e ou ele sonhava e escrevia tudo isso num caderno para depois poder produzir a sua obra. Nós temos aqui então o carnaval, né, de Alerquim. Então a gente consegue perceber claramente aqui, ó, animais, ó, com fisionomias, na verdade, fisionomia, né, de um animal, lembra característica de um animal com asas. Tá vendo? Um animal que não tem muito sentido, né? Uma figura que não tem muito sentido de animal propriamente dita para nós. Outras já têm muito significado, né? Como esse peixe. Então, é algo que é onírico. Onírico, a palavra onírica, ela vem do sonho, né? Então, ele colocava essa expressão na sua obra. O quadro dele lembra aqui o rosto, ó, então, o bigode, tá vendo? A boca, os olhos. E tem os serezinhos, né? Imaginários e fantásticos que ele inclui nessa obra, como se eles estivessem dançando aí um carnaval. Também temos aqui, ó, representações que ele faz usando as curvas, né? Bastante cores e sempre essa característica de ser animado, né? De uma representação figurativa, porém nós observamos e vemos alguns elementos conhecidos, como um olho, né? Uma flor, uma estrela, mas realmente nada que coloque uma figura propriamente dita. Então, o Miró, ele trabalha muito essa característica do onírico, do sonho, do imaginário, tá? O próximo é talvez o nome mais conhecido dentro dessa concepção do surrealismo, o Salvador Dalí, que é esse do bigode aqui. É um rosto característico, no entanto que eu deixei até aqui para conhecimento, para talvez acredito que a maioria de vocês já saiba, mas que a máscara, né, do Casa de Papel, ela não é a máscara da Casa de Papel, ela é a máscara de Salvador Dalí. Então eles usam essa máscara por ser uma produção espanhola, né? Desculpa. E o Salvador ser espanhol, então eles usam essa figura enigmática, né? Esse rosto marcante do Salvador Dalí, principalmente pelos seus bigodes. Nossa, desculpa, o meu cachorro tá hoje uma beleza. Para representar aí uma personalidade, tá? O Salvador Dalí faz parte do grupo dos surrealistas. Neste quadro, que é o quadro mais conhecido dele, né, que é a persistência da memória, onde a gente vê aqui relógios derretidos. Ó. E essa figura no centro do quadro, que é uma representação do rosto de Dali adormecido, tá? Ó. Então vamos ler aqui, ó. No quadro, os relógios moles, que é a persistência da memória, vem de um sonho que Salvador Dali teve com um queijo, o camembert, se derretendo. Ele dizia que os apressados gostam especialmente deste quadro, por ver amolecida a imagem do relógio, que de forma impiedosa registra a passagem do tempo. A figura estranha no centro do quadro seria um retrato do próprio Dali. Observe os olhos, então aqui está o olho, ó, né, e o nariz, que é o nariz, tá? Seus grandes cílios podem ser interpretados como um estado de sono,
tão caro aos surrealistas, que é esse estado de sonho, que é exatamente onde eles esperam ter essas confirmações, esses sonhos, essas inspirações para suas obras, tá? Mais à frente é possível ver formigas sobre o relógio laranja, que está aqui, ó, e uma única mosca sobre o relógio azul, tá? Uh, Dali não gostava de insetos e muitas vezes ele insere os insetos em suas obras, como símbolo de algo podre. A paisagem ao fundo assemelha-se ao litoral ao norte de Barcelona, onde ele viveu. O Dali ele tem uma ligação muito grande dentro do surrealismo com os surrealistas da França, né? Então ele vai para Paris várias vezes e lá ele consegue produzir muitas coisas e faz parte do seleto grupo dos surrealistas. Também ele tem uma ligação muito grande com os artistas dos Estados Unidos, né, do pop art, que é um dos artistas que começam a criar arte com uma característica americana e se envolve muito nessa questão de arte uma arte mais comercial, tá? O Dali, em questão artista, né, ele tinha todas as características do surrealismo, inclusive ele se considerava o próprio surrealismo, né, porque ele se introduz dentro desse conceito de uma forma muito ampla e enraiza mesmo isso nas suas obras. Então, realmente, as características de todas as obras do Dali são obras surrealistas. Porém, os surrealistas eles tinham uma visão ainda um pouco fechada, um pouco certinha demais, vamos assim dizer, apesar de trabalharem muito com o sonho e com a imaginação. E o Dali era um cara muito irreverente, assim, muito. No entanto, que ele é considerado um louco, né, um maluco, dentro das suas atitudes e pensamentos. E pelo Dali realmente ser dessa forma, de se ligar muito com as questões políticas no mundo, né? Uns dizem que ele era fascista, que ele viveu na Itália na época do Mussolini, outros falam que ele tinha uma admiração muito grande pelo Hitler, do nazismo. Então, essas questões, né, que eram levantadas por Dali, que em várias obras, inclusive, tem obras do Dali que ele põe o rosto de Hitler, né? E até mesmo pela questão muito sexual que o Dali empregava nas suas obras, muitos órgãos, né, genitais ele incluía nos seus quadros, ou até mesmo questões literalmente ligadas ao sexo. Isso causava um incômodo muito grande nos surrealistas. E foi exatamente por isso que em 1934 o Dali ele é expulso do grupo dos surrealistas. E isso abala muito a trajetória dele, né? A carreira dele, porque ele se considerava um total surrealista. E ele até diz, se declara, né, eu sou o próprio surrealismo, porque ele era realmente a personalidade mais famosa de dentro do surrealismo. Então ele acaba tendo um segmento individual. Então ele continua surrealista, porém ele segue individualmente a partir de 1934. E esse bigode, né, do Dali é algo muito marcante, é uma característica fortíssima dele. Então, sempre que ele é retratado, ou em grafite, ou até mesmo em outras obras, né, dos artistas de hoje, sempre é a característica desse bigode, ou ele para cima, como a gente está vendo aí na máscara, ou ele curvado, tá? Como o indiano, por exemplo. Essa é uma das características. E sempre com essa cara de maluco, né? De excêntrico. Ele era uma pessoa muito interessante, assim. É bem bacana estudar um pouco sobre ele, aprofundar um pouco sobre a vida dele. E aí a máscara, né? Que dei um pouco de destaque para quem já assistiu. Então vamos conhecer algumas obras dele. Eu coloquei o cara de bacon, né? O homem com cara de bacon, que sempre tem essa representação do Dali dormindo, né, do sonho, do inconsciente, e muita ligação com a comida, com aquilo que ele desejava, né, o desejo sexual e tudo mais.
Aqui uma outra representação que mostra um pouco dessa coisa onírica do sonho. E a próxima, que é a face da morte, né? Que mostra essa faceta aí, né? Essa cara com cobras e dentro, na boca e nos olhos, terem mais caveiras, mais caras de desespero, de angústia. Então, nem sempre as coisas eram boas, né? E alegres para essas pessoas, como é para todo mundo. E eles introduziam muito esse sentimento na obra, ok? E os relógios moles, né? Ou a persistência do tempo, que é a sua obra mais famosa. Então, quem se interessa assim por esse período ou por esse estilo que é o surrealismo, que é utilizado até hoje. Hoje, principalmente com a coisa do hiperrealismo, né? Onde os desenhos são praticamente uma foto, está sendo ainda muito utilizado essa característica do surreal. Principalmente hoje que nós estamos trabalhando muito um período de introspecção, né? De você se colocar realmente aí a observar o seu interior. Então, estamos vendo muitas obras de pessoas jovens, novas, né? Que estão aí usando temática do surrealismo. É muito comum. Então, é bem interessante. É um movimento que aconteceu, né, nessa época e que a gente vê ainda um pouquinho dele, uns pingos dele ainda na nossa época. É bem legal. Então aí a gente tem outra personalidade que é o René Magritte, outro artista, né? René Magritte, que tem algumas obras muito icônicas e que trazem muitos questionamentos. Essa é uma das obras, né? É o Homem de Quatro Mãos. Aí ele coloca quem nunca quis ter mais braços, né, para dar conta de várias tarefas ao mesmo tempo. Neste autorretrato, Magritte realiza de alguma forma esse desejo. Sua obra não se interessa em reproduzir a realidade como ela é, mas busca tratar de seus mistérios. Ele dizia: Eu faço uso da pintura para tornar os meus pensamentos visíveis. Então aqui tem muita coisa que faz parte da época dos pensamentos realmente do René Magritte, como, por exemplo, o seu quadro mais comentado, o seu quadro mais questionado, que é Isto Não É um Cachimbo. Então essa obra ela é realmente muito questionada. Infelizmente a minha imagem está muito ruim, mas o cachimbo em si ele é bem realista. Porém a frase que está embaixo é a frase que leva com que esse quadro vá para o surrealismo, porque ele afirma que isto não é um cachimbo. É mais ou menos mostrando a importância, a não importância, na verdade, que o surrealista dá para representar a realidade. O surrealista não tem a intenção nenhuma de representar de fato a realidade. Ele quer representar aquilo que está dentro do seu pensamento. Então, o René Magritte até desenha um belo cachimbo dentro dos padrões estéticos, porém, a frase que ele coloca traz as pessoas para os questionamentos, né, que era o que o surrealismo desejava. Então, isto não é um cachimbo, faz com que as pessoas muitas vezes parem em frente a essa obra ou em qualquer representação dela e se questione: é um cachimbo ou não é um cachimbo? Não é verdade? Temos aí também essa obra, né, na verdade é um casal, né, se beijando, porém com o rosto coberto, como se não quisesse ver um outro. Então é não ver a realidade, não ver aquilo que está, né, ali acontecendo à sua volta, assim como essa imagem do homem se olhando no espelho e a imagem refletida virada de costas para ele, mais uma vez demonstrando que a realidade é algo que realmente não interessa, não importa, né? Que vira as costas para tudo, que não é interessante ou que realmente não condiz com o que eles acreditam, com o que eles pensam, né? Assim como essa que tem a maçã na frente do rosto, que mais uma vez é como se dissesse que não é necessário se ver tudo, né? Não é necessário estar visualizando de fato a obra inteira.
Essa obra também tem uma com uma pomba branca na frente. É bem interessante. Né? O sol com a nuvem, o olho com a nuvem, que também hoje a gente vê muito essa característica, né? E são obras que realmente levantam questionamentos. É bem interessante. O próximo é o alemão Max Ernst. Este artista já utiliza a colagem dos elementos, né? Desculpa, que eu citei no começo. Então, esse quadro faz parte das paisagens oníricas, que são paisagens de sonho, do Mark Ernst. A portinha de madeira, que é essa portinha aqui, ó, é um objeto que foi colado, assim como aqui também é um objeto que foi colado na obra, né, formando aí algo que às vezes tem sentido, às vezes não. A gente vê que é uma porta, porém não faz muito sentido esse objeto que está colado nela. Então, a portinha de madeira é um objeto à parte, fixado na tela. Na parte de baixo do quadro está escrito em francês seu título. Duas crianças são ameaçadas por um rouxinol. Tá? O rouxinol está aqui, é bem pequenininho. Então é algo bem perturbador até, né? A gente olha e não consegue muito identificar qual era o objetivo real das pinturas, né? Essa ainda a gente consegue ter aí uma ideia, tirar, né, até uma narrativa, porém algumas fica um pouco complicado mesmo de você entender qual o significado, né, da obra, o que ele realmente quis expressar. Porém a gente percebe que tem uma fascinação, uma ligação muito grande com o sonho, né, com aquilo que o perturba talvez, né, dentro daquilo que é onírico. Então é bem interessante. Isso também é uma colagem e essa principalmente, ó, dentro de um sonho, um pesadelo, né, ou algo assim, nós podemos tirar várias conclusões sobre uma obra dessa. Alguns vão dizer que é um monstro, uns vão dizer que é um dragão, outros vão dizer que é uma árvore seca. Então cada um vai dar uma característica para essa obra, ok? Bom, gente, aqui para a gente poder encerrar, são os surrealistas, é uma montagem fotográfica. Então, a gente tem aqui várias personalidades do surrealismo. E aí fala assim, ó, Breton e seus amigos. Essa parte não está na apostila de vocês, tá? Então, prestem atenção. Breton e seus amigos, né, o poeta Philippe, o Luiz Aragon, o Paul Eluard, né, o Benjamin Perret, haviam sido convocados para a Primeira Guerra Mundial e viram de perto a morte e a destruição, frutos da razão ocidental. Então, lá no futurismo e no dadaísmo que nós conversamos da Primeira Guerra, esses artistas também foram convocados para essa guerra e viram de perto toda essa destruição, né, todo esse sofrimento que faz parte, né, de quem tem essa triste oportunidade de estar em uma guerra. Então, a criação do movimento surrealista era uma alternativa e um modo estritamente racional de ver o mundo, que havia dado muito errado na percepção deles. Era também uma forma de lidar com um estado geral de desesperança, em que todos se encontravam após o conflito mundial, um meio de enxergar além da realidade, um tipo de superrealismo, era um modo de fugir, né, daquilo que estava acontecendo na sociedade na época. Então, eles tinham como principal objetivo produzir obras que não seguissem o fluxo do pensamento. Aqui estavam acostumados no dia a dia. Não estavam interessados em algo que fizesse sentido, mas em revelar aspectos da personalidade que não conheciam ou controlavam. Para isso, além do trabalho com os sonhos, usavam técnicas como a escrita automática, que é o que a gente vai experimentar numa atividade. Não vamos experimentar agora, vamos experimentar na atividade. Primeiro eu quero falar sobre o trabalho, ok? Então, nós temos aí as vanguardas europeias, né, que foi o nosso tema do terceiro bimestre. Ainda não acabamos o terceiro bimestre, eu ainda vou falar para vocês ainda sobre uma, uma parte, né, da apostila que vai falar um pouco de música, que vai falar
ainda sobre a finalização, né, do tema, Bauhaus e a teoria da cor, né? A gente vai ver isso daí ainda. Mas vamos, dentro do nosso trabalho, nós vimos aí as vanguardas europeias e a ideia é vocês pegaram o kit, né? Tem algumas folhas coloridas, tem folha de desenho, né? A folha mais durinha. E a minha ideia, inicialmente, seria toda baseada em cima do surrealismo. Porém, eu dei uma pesquisada em algumas coisas e achei melhor ampliar isso e deixar de livre escolha de vocês. Então, nós estudamos cubismo, fauvismo, futurismo, o dadaísmo e o surrealismo, né, que são as vanguardas. Então, o nosso trabalho ele vai consistir em uma representação. Então, você pode realizar um desenho, uma colagem pode ser uma mistura de desenho e colagem, pode ser colagem de objetos em cima de desenho, pode ser dentro de qualquer característica das que nós estudamos. Você pode falar do cubismo, representar o cubismo dentro das suas características. Então, pode ser o cubismo analítico ou sintético. Você pode falar do fauvismo, dessa questão mais ligada ao selvagem, né? Utilizando um tom exagerado de cores, como nós fizemos na atividade, porém que foi digital, né? Agora você pode fazer no desenho mesmo, na colagem. Você também pode falar do futurismo e colocar algo aí pensando num futuro teu, um futuro da humanidade, um futuro próximo, ou até mesmo um futuro bem distante, dentro das máquinas e das grandes descobertas, da chegada em outros planetas. Isso também pode ficar livre, você pode usar as folhas coloridas para fazer um fundo, uma moldura, um recorte, tá? Você também pode utilizar essas folhas para fazer um fundo e fazer um poema maluco, né? Um poema aleatório. Você pode usar a questão aí do surrealismo e fazer algo relacionado a sonho, fazer colagem, ou até mesmo desenho, baseados em sonhos, inconscientes, imaginário. Você pode utilizar filmes que você sabe que são personalidades ou personagens que são tiradas do inconsciente, que são tiradas de uma imaginação muito fértil, né? Como vamos colocar aí um exemplo, sei lá, o Hobbit ou um animal fantástico, tá? Então você também tem essa opção de entrar aí nesse mundo imaginário dos filmes, dos livros, e ficar aberto, tá? Então eu estou à disposição de vocês para a gente tirar dúvida. Então você vai basicamente fazer o quê? Você vai escolher uma das vanguardas e vai fazer a sua arte ou em desenho ou em colagem, ou desenho colagem, que são as duas técnicas juntas, ou colagem de objeto em cima de desenho ou em cima de colagem. Se você tiver tinta na sua casa e quiser pintar, fica à vontade, eu só não estou cobrando isso, porque eu não sei qual é a condição de cada um, né? Eu não sei se vocês têm isso. Você vai usar, é obrigatoriamente necessário usar as folhas, não todas, é claro, mas você pode usar uma ou duas ou todas. Aí a opção é de vocês. Pode ser para fundo, pode ser para uma moldura, pode ser para borda de escrita, pode ser para dar um fundo em alguma palavra, pode ser também para fazer parte da sua colagem, tá? E a única regra na própria folha, embaixo, você vai pôr o seu nome, tanto faz deitado ou em pé, você vai pôr o seu nome e a série e escrever na frente qual foi a vanguarda que você escolheu como inspiração. Então, se foi o cubismo, fauvismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo. Ok? Bom, tô aí para perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, vamos aproveitar. Eu vou deixar 15 dias para a realização do trabalho e a próxima aula, para não deixar ninguém sobrecarregado, a nossa próxima aula ela vai ser
Eu não vou dar nenhum vídeo, não vou dar nenhuma atividade, eu vou estar à disposição de vocês e peço para vocês produzirem uma parte do trabalho durante essa minha aula, porque aí você não se sobrecarrega nos outros horários. Então, hoje eu vou, depois que você vê o vídeo, você fica livre para você pensar sobre isso. E a minha próxima aula eu também vou deixar livre para na hora da minha aula você realizar o seu trabalho, ok? Desculpa aí o tamanho do vídeo, mas eu precisava explicar sobre o trabalho. Então, um beijo e até a próxima aula.